soprando em seu ouvido, dizendo que Deus não está fazendo nada. Muitas das vezes o inimigo sopra dizendo que, sabe, as coisas não vão dar certo, para colocar incredulidade no seu coração em relação às coisas de Deus. Você precisa, irmão, em nome de Jesus, acreditar no poder de Deus que você serve. Amém? Quando nós cremos, quando temos fé em Deus, nós temos certeza no coração de que vamos morar no céu. Porque Deus tem nos prometido que vai nos levar para o céu. Deus tem nos prometido uma morada. E quando nós cremos nisso, nós iremos lá. Iremos chegar lá. Porque acreditamos. Quando acreditamos que Deus está trabalhando na vida financeira, as coisas vão mudar. Por quê? Acreditamos que Deus está ali trabalhando. Quando você está passando por uma luta, por uma prova, quando você se sente que está sozinho, mas ao mesmo tempo você tem certeza de que Deus está olhando as suas lutas, e que Deus virá lhe dar um livramento, e que Deus virá trazer o socorro e o livramento acontece. Por quê? Porque você tem fé em Deus. Quando tem dúvida no seu coração, quando tem essa dúvida em relação a essas coisas, às vezes você acaba perdendo bênçãos. Por quê? Veio a dúvida. Você às vezes não tem certeza do que Deus está fazendo, do que Deus está operando. E aí você perde muitas das vezes as bênçãos. Então os irmãos têm que acreditar no poder do Senhor, que está agindo no meio da igreja de Jesus, que está agindo na sua família e que está agindo no seu ministério também. Deus, Ele está aqui, presente, e Ele tem feito grandes coisas em nosso favor. Por isso, nós temos que dar glória a Deus. Por isso, nós temos que glorificar o Senhor. Porque Deus, Ele é amor. Ele te amou de uma forma especial. Mas aqui dentro, neste mundo terrível, o inimigo tem se levantado para te mostrar uma outra coisa, para fazer que você venha desacreditar do poder de Deus, da glória do Deus vivo. Eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus, para nós vermos esse versículo e estamos meditando nessa palavra, neste domingo. Hebreus capítulo 12. Versículo de número 14. A Bíblia está falando: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe e por ela muitos se contaminam. Ninguém seja devasso ou profano, como foi em Saul, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Só até aqui, irmãos. Vamos orar a Deus. Senhor, abençoa esse livro, essa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor vem estar falando, como tem falado desde o início desse culto, no coração de cada um dos irmãos. Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Amém, Jesus. A que a Bíblia nos diz aqui, em primeira coisa, quando nós lemos o versículo, é para nós buscarmos a paz com todos e a santificação. Porque
Porque sem a santificação, ninguém vai poder ver a Deus. Então temos que lutar com todas as forças que temos, amém, que Deus tem usado, para manter a paz. E buscarmos cada vez mais se separar do pecado. Se separar mais das coisas deste mundo, chegarmos mais a Deus, isso se chama santificação, para quando chegar o dia correto, o dia certo, então vamos ver ao Senhor. Porque não adianta eu ser pastor e não ter santificação em minha vida. Não adianta você ser um obreiro, ser um ofertante e não buscar a santificação. Porque a Bíblia está advertindo a todos. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Não importa o meu diploma, não importa, às vezes, até as minhas atitudes, se eu não me separar deste mundo, eu não vou ver a Deus. Eu tenho que me santificar a cada dia mais. Manter a minha santificação em ordem para poder ver a Deus. O que é santificação? Quando nós nos santificamos, através do Espírito Santo, Ele nos separa. Ele começa a nos ensinar a tocar em nossos corações as coisas boas de Deus. E começa a nos alertar sobre as coisas ruins desse mundo. Quando começamos a dar ouvido às coisas deste mundo, e a carne, todos nós temos, porque nós somos contaminados pelo pecado, então a Bíblia diz lá em Gálatas que é uma luta do interior do homem. Né? O homem, às vezes, tem vontade de fazer um monte de coisa errada. De brigar, de xingar, de prostituir, de fazer um monte de coisa errada. Mas quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo vai trabalhando, vai alertando, abrindo os olhos dele. E quando ele deixa esse mal, o pecado, e procura buscar a Deus, ele está se santificando. Então a gente tem que manter a santificação até o final da vida, ou até o arrebatamento da igreja. E temos que estar atentos nisso, porque às vezes nós achamos que, alguns acham que é santo demais, que pode acontecer de muitos irmãos caírem em pecado, mas para aquele lá, ele não, porque ele se acha santo. Mas na verdade, ele também é homem e está sujeito a cair, em qualquer momento. Então temos que buscar cada dia mais a santificação. Cada dia mais. Porque a Bíblia diz lá no versículo de 1 a 15, tem cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Temos que ter cuidado com tudo isso. E o objetivo meu e seu não é apenas só olhar para o nosso lado. Só ver a bênção para mim e deixar os outros a Deus dará. Não. Eu tenho que olhar para o meu irmão também e desejar que ele também venha ser abençoado. Eu tenho que desejar que outras pessoas também estejam comigo no céu. Eu não posso só olhar para mim e desejar só o melhor para a minha pessoa. Não, eu tenho que desejar também para outras que estão diante de mim. O meu irmão, o meu semelhante, o meu próximo, tem que desejar isso a ele. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que vigiar muito para não perder essa graça de Deus. E que outras pessoas também não venham perder essa graça do Senhor. E a Bíblia diz para nós tomarmos cuidado, para que nós não venhamos, de uma certa forma, nos amargurar, brotando e se perturbando. Porque nesse mundo não é fácil servir a Deus. Porque sabemos que estamos em luta constante aqui. Não é tão simples assim morar no céu. Sabemos que o céu é conquistado à força. Não é tão simples. A santificação não é tão simples assim. Todos têm lutas aqui. Estão passando por dificuldades. E às vezes nós cansamos de uma certa forma. Algumas pessoas estão cansadas de tanta luta, de tanta dificuldade, e não vê nenhum resultado. Mas nós temos que continuar até o fim, a louvar a Deus, a buscar o Senhor e a nos santificar. Nesses momentos difíceis da vida do ser humano, é que o inimigo se aproxima.
é que o inimigo muitas das vezes começa a trabalhar, usando pessoas, amigos,